Olá a todos do canal. Meu nome é Maria Helena. Tenho 50 anos e venho aqui contar o meu relato do encontro com essa criatura que se chama lobisomem. Na época, eu morava em um sítio na cidade de Bom Repouso, Minas Gerais. Os meus avós eram donos do sítio e parte da família morava e trabalhava ali. Bom Repouso é uma cidade pequena e na época dos acontecimentos era menor ainda. Então, todos se conhecem e as histórias por ali se espalham rápido. O ano era de 1985. Eu tinha 12 anos. Nasci e cresci na roça. E, como de costume, fui criado nas tradições caipiras. O mineiro é um povo bem carismático. Gosta de conversar e contar causos. E Minas, por si só, parece que tem um lado meio sobrenatural. Então o que não faltava era história de assombração nas reuniões de família. Aquela época no sítio em que morávamos, nem televisão pegava direito. E quando pegava, era só 2 canais, SBT e Globo. Então geralmente, à tarde depois dos afazeres do sítio, sentávamos na varanda da casa da minha avó e conversávamos até tarde. A vida era muito tranquila ali. Tinham 3 casas. Uma do meu avô, outra do meu pai e outra do meu tio. Ao todo, morávamos ali em 10 pessoas. Eu sempre tive um pouco de sensibilidade com assuntos sobrenaturais. Virava e mexia, eu via alguma coisa de anormal. Sombras, vultos. Escutava vozes quando estava sozinha. E até algumas vezes presenciei uma das minhas bonecas mexer a cabeça. Fiquei tão apavorada que no outro dia enterrei a boneca no quintal, bem longe de casa. Era presente de uma parente de minha mãe, a qual desconfiávamos que tinha uma certa inveja de nós e não nos queria bem. Bom, ganhei ela de aniversário, mas não gostava dela. Ficava em um canto do meu quarto e quando aconteceu isso, não pensei 2 vezes. Me livrei mesmo dela. Bom, era o que eu pensava, né? Essa parente de minha mãe, na verdade, era uma prima. Não gostava de nós por causa do pai dela, que era irmão do meu avô. Em uma época, ele também foi dono do sítio, mas devido a muitas dívidas adquiridas através de jogos e bagunças com mulheres, acabou vendendo sua parte para o meu avô. E essa prima, que era filha do homem, não aceitava essa situação e dizia que o meu avô tinha passado seu pai para trás. Bom, estou contando isso porque é relevante para o relato. O sítio em que morávamos ficava próximo a uma cachoeira, um lugar belíssimo mesmo. Então era normal recebermos a visita de parentes nos finais de semana, inclusive dessa prima de minha mãe. Ela vinha com o marido e filhos e se achava dona do lugar. Mas meus avós eram muito bons, não ligavam para as conversas e a soberba da mulher. Sabia que ela sofria pelo pai ter perdido a parte do sítio para dívidas e ainda abandonado eles em situação precária quando crianças. Meus avós ajudaram muito a família dela, mas ela não reconhecia isso. E diante da bondade deles, não ligavam para conversas bobas da sobrinha. Bom, meus avós não ligavam, mas a minha mãe já não tinha muita paciência não. E quando ela estava por lá, evitava contato com ela. Se trancava em casa, inventava alguma desculpa para não conversar com ela. E tinha também outro fator. Nossa família era toda católica, dessas de ir todo domingo na missa, de guardar quaresma. E essa prima pertencia a outra religião, a qual não era cristã. Ela era até católica, mas quando conheceu seu marido, que era da região norte do Brasil, se converteu na religião dele.
Então sabe como é. Estou falando de quase 40 anos atrás. O preconceito existe até hoje. Então imagina naquela época. Ainda mais em uma família e cidade onde todos eram católicos. Bom, era um fim de semana e era meu aniversário. Meu pai fez uma festa para mim e chamou alguns conhecidos, familiares mais próximos. Estava indo tudo bem, conversando e comendo os quitutes típicos de festa dos anos 80. Além, claro, daquele maravilhoso churrasco que só o meu pai sabia fazer. Essa prima da minha mãe apareceu do nada, sem ser convidada, e ainda trouxe a tal boneca de presente para mim. Dava para ver fogo saindo dos olhos da minha mãe. E também dava para perceber o incômodo de algumas pessoas, já que todos escutaram quando ela falou: "Vocês esqueceram de me convidar, mas eu vim mesmo assim." E ficou aquele clima horrível. Minha avó, para tentar amenizar a situação, chamou a sobrinha para sua casa para conversar. A minha mãe não se conteve e foi atrás. E aquele dia ela ia dar fim de uma vez por todas naquela história. As duas discutiram muito e minha avó tentava apaziguar a situação. Até que a prima chamou meu avô de ladrão e disse que ele roubou a parte do pai dela no sítio. Minha mãe não aguentou o desaforo e virou um tapa na cara da prima, que ela rodopiou. Daí minha avó também já não teve mais paciência e disse a verdade sobre o pai dela e tudo que ele aprontava na cidade vizinha Pouso Alegre, com jogos e mulheres da vida, e que se meu avô não tivesse comprado a parte do irmão, ele teria morrido por causa das dívidas. E ainda mais, ao invés de usar o dinheiro para pagar as dívidas, usou para fugir e abandonar a família. Dava para ver o ódio estampado no rosto da mulher e escutar a verdade, que ela até talvez sabia, mas não queria admitir. O meu avô entra na sala e, por ter escutado toda a confusão, já logo emenda: "Olha, menina, você é minha sobrinha. Eu sempre te ajudei. Nem minha mulher sabe todas as vezes que eu te ajudei, porque não sou de ficar cobrando essas coisas. Mas a partir de hoje, eu não quero mais você aqui nesse sítio. Você não é mais bem-vinda da minha casa." Você via o ódio no olhar daquela mulher. Ela virou as costas e saiu. Parou do lado de fora, em frente à varanda da casa, e disse para eles: "Vocês vão se arrepender desse dia e de ter roubado meu pai. Não terão mais um dia de paz nesta terra." Minha avó fez o sinal da cruz e disse: "Vá embora daqui e leve todo esse mal com você." Bom, nem preciso dizer que foi um aniversário inesquecível. Passou algum tempo e as coisas começaram a ficar estranhas ali naquele sítio. Como eu disse, eu sempre tive um lado sensitivo. Comecei a ver muitos vultos, sombras. Parecia que sempre tinha alguém me observando. E ainda aconteceu o episódio com a boneca, como eu disse antes. Ficamos sabendo, através da minha madrinha, que a prima tinha viajado para o norte com o marido. Pediu para cuidar dos filhos dela por uns 15 dias, que ela precisava resolver umas coisas por lá e não poderia levar os filhos. Minha avó, depois de todo esse ocorrido, acendia todos os dias uma vela para sua santa de devoção e rezava. Pedia proteção para a família. Bom, foi um mês difícil para nós. O meu avô adoeceu, minha mãe também ficou doente. E parece que tudo que fazíamos dava errado. Eram os primos mais novos acordando assustados e gritando no meio da noite. O gado ficando doente. O galinheiro sendo atacado no meio da noite por um bicho misterioso. Enfim, começaram a acontecer coisas que não eram normais. Parecia que uma maré de azar tomou conta da nossa família. Minha mãe e vó diziam que tudo isso era culpa da prima, que ela tinha rogado praga na nossa família. Mas foi em uma noite de uma sexta-feira que tudo ficou ainda pior.
Era em torno de umas 11 da noite e já estávamos todos deitados quando escutamos o barulho de um bicho que parecia cavalgar no sítio em torno das casas. Aquele barulho parecia um galope de cavalo ou boi quando corre. Rodeava as casas e você escutava se distanciando e ia até perto do curral, do chiqueiro, e dava para escutar os bichos assustados berrando. Os cachorros latiam, mas parece que latiam de medo e não tinham coragem de perseguir aquele bicho. Meu pai acordou, abriu uma fresta na janela, mas não viu nada. No outro dia cedo, fomos logo cedo na casa da minha avó e meu tio já estava lá também. E todos tinham escutado aquele barulho. Meu avô vinha do galinheiro e disse que o estrago lá tinha sido grande, que algum bicho tinha dizimado quase todas as galinhas, mas não tinha devorado, só arrancado as cabeças. Diante disso, ficamos todos apavorados. Podia ser uma jaguatirica ou onça parda, já que na região tem esse tipo de onça. Meu avô, diante de toda a sua sabedoria, disse que achava que não era não. Onça não faz barulho quando ataca e não fica correndo em volta de casa. Meu pai foi até o vizinho mais próximo do sítio e perguntou se ele tinha sofrido também algum ataque de onça. E ele disse que não, que fazia muito tempo que isso não acontecia por ali. Diante dos fatos, e de sem saber ao certo do que se tratava, o meu avô instalou lâmpadas ao redor da casa e no curral, no galinheiro, para que no caso do ataque ele conseguisse ver o que era e também afugentar o bicho, já que a maioria de animais selvagens foge da claridade quando estão caçando. A semana passou e chegando na sexta-feira, outra vez alguma coisa começou a correr pelo sítio. Mesmo acendendo as luzes de fora, você não via nada. Aquela coisa corria nas sombras. E no outro dia cedo, meu avô encontrou um dos bezerros morto. O bicho tinha dado uma mordida profunda no pescoço do coitado. Minha avó dizia que aquilo ali era alguma coisa mandada. Não tinha como uma onça fazer aquilo. Meu avô, tio e pai se armaram de espingardas emprestadas por um vizinho e parentes e começaram a fazer tocaias à noite. Ficavam em cima de alguma árvore próximo ao curral, esperando para ver se o tal bicho aparecia. Semana passou em nada, mas quando chegou na sexta-feira, próximo à meia-noite, o barulho começou de novo. Meu tio estava escondido em uma viga do telhado do curral. Todos do sítio estavam acordados. As luzes foram acesas e o bicho foi para o curral, bem perto de onde meu tio estava. E para a surpresa dele, e talvez da criatura também, que acho que não esperava que ele estaria ali, houve um encontro. Meu tio disse que o bicho não era desse mundo não. Parecia um cachorro sarnento. Tinha orelhas grandes e dentes saltados para fora. Corria sobre 4 patas, mas quando viu meu tio, parou e se levantou e ficou de pé nas patas traseiras, que eram bem tortas. Meu tio não pensou 2 vezes e atirou na direção da criatura. E por sorte do bicho e pelo medo que meu tio passou, não deve ter mirado direito e não acertou aquele bicho. Só que o disparo serviu para que ele se afugentasse. Quando ele contou para nós o que tinha visto, foi difícil de acreditar. E meu avô na hora disse: "Olha, isso é um lobisomem." Nossa rotina mudou completamente. Ninguém tinha mais coragem de andar sozinho à noite pelo sítio. Qualquer barulho era motivo para medo. Minha mãe chamou o padre da cidade e pediu que ele abençoasse o sítio. Ele foi até lá, rezou, abençoou as casas e tudo se acalmou por coisa de 1 mês. Quando já estávamos voltando à rotina, novamente uma sexta-feira, aquela coisa aparece. Só que agora parecia estar mais furiosa. Foi até nossa casa e se jogava na porta da sala,
tentando derrubar. Fez o maior alvoroço. Arranhou as paredes. Quebrou todos os vasos de flores da minha mãe. Meu pai queria sair e atirar no bicho, mas a minha mãe não deixou, pois dizia que não ia adiantar, pois aquilo não era desse mundo. Mas acho que não, pois o meu avô saiu e atirou, e a coisa correu para a mata. Já não sabíamos mais o que fazer. Não tínhamos como contar aquilo para alguém, pois quem ia acreditar? E também, quem iria ter uma solução para aquilo? Parece que depois que o padre veio, aquela coisa ficou mais furiosa e começou a aparecer quase que todo dia. Ora só corria e ficava bufando pelas casas, ora batia nas portas e algumas vezes matava algum animal do sítio. Aquilo já estava ficando insuportável. Meu tio decidiu tirar a família dali. Levou esposa e filhos para a cidade, na casa da sogra. Tinha medo que aquele bicho uma hora atacasse os filhos ou a esposa. Meu pai queria fazer o mesmo, mas minha mãe era teimosa e não queria abandonar o sítio. Ela então, junto com a minha avó, decidiram procurar uma velha benzedeira que tinha por ali, em um sítio vizinho. A velha era bem afamada e diziam que ela curava de tudo com seus benzimentos e talvez benzesse o sítio, afastando aquela criatura. Conversaram com a mulher e ela pediu que a levassem até o sítio. Chegando bem próximo da porteira, ela se abaixou, pegou um punhado de terra, colocou próximo à boca, murmurou alguma coisa. Entrou e logo disse para minha avó: fizeram coisas para vocês, e não foi pouco não. E quem fez sabia muito bem o que estava fazendo. Foi bem tramado. Mas te digo uma coisa: o mal sempre volta para quem o fez. A besta que corre aqui de noite é atraída por alguma coisa. Ela geralmente é escravizada e obrigada a assombrar alguém ou algum lugar. Alguns feiticeiros têm o poder em virar fera, ou controlar quem vira, ou ainda cobrar favor dessa criatura. O caso aqui é que esse bicho sempre esteve por aí, e alguém, através de feitiçaria, o obriga a vir assombrar aqui. Se ele não for liberto, isso vai se esticar pela sua vida inteira. A minha mãe, já muito assustada, pergunta para a mulher: mas como vamos fazer para resolver aquilo? Como é possível se libertar daquilo? A velha mulher disse: precisamos achar o que prende ele aqui. Ele já é um ser amaldiçoado e alguém amarrou ele aqui. Vou dar uma volta pelo sítio e ver se sinto mais alguma coisa. Geralmente essas coisas deixam rastros de energia. Olha, faz muito tempo que eu não vi uma coisa igual a essa não. Mas vamos tentar resolver. A mulher andou pelo sítio, foi até o curral, galinheiro, chiqueiro dos porcos e nada. Daí pediu para entrar nas casas, e nada também. Quando estava saindo para o fundo de nossa casa, ela parou e deu um sorriso. E disse: então é aí que você se esconde. Nessa hora, já estávamos morrendo de medo. Eu era uma criança, minha avó só rezava e minha mãe não dava uma palavra. E para nossa surpresa, e mais minha ainda, a mulher andou até onde eu tinha enterrado a tal boneca, que eu tinha ganhado de aniversário da prima. Sim, aquela mesma que eu vi mexer a cabeça sozinha. Desenterrou a boneca e lógico que minha avó e mãe ficaram surpresas, pois eu não contei que enterrei a boneca ali. E a velha mulher disse:
Aqui está o que amarra ele aqui. E minha mãe falou: mas o que uma boneca tem a ver que o bicho fica atrás? E a velha disse: é já que vamos saber. E pede uma faca para minha avó. Ao abrir a boneca, havia uma cueca dentro, dado um nó, e também um tufo de pelos. Pelos de animal, mas não dava para saber do que era. Eu nunca tinha visto pelos grossos como aqueles. A mulher disse que aquilo era a roupa íntima de alguém que virava bicho, e que aqueles pelos eram dele também. Que alguém sabia quem era, e que no dia de sua transformação, pegou as roupas que ele se despiu no lugar que ele se transformou e fez esse feitiço. Que aquilo era coisa de quem mexia com magia negra, coisa pesada mesmo, pois não era fácil fazer uma amarração daquelas, e difícil saber o que ao certo foi pedido à besta fera, se era só para assombrar ou dar fim na família, e que aquele era um feitiço muito perigoso, pois agora descoberto, ele seria desfeito, e o bicho vai atrás de quem o obrigou a fazer aquilo, pois ele estava livre novamente. A mulher pegou a boneca, junto com a roupa e os pelos, e queimou, fazendo uma reza. E ela disse a nós que devíamos tomar cuidado ao aceitar presente das pessoas, pois, ao aceitar, se tiver algum feitiço, você o também aceita, e que em caso de dúvida, nunca enterrar, e sim queimar. Bom, depois disso, a velha benzeu o sítio todo e pediu que todos da família tomassem um banho de sal grosso, de preferência em uma cachoeira. Minha avó contou para o meu pai e para o meu avô o que aconteceu, e eles ficaram duvidosos, mas não tinha outra coisa para ser. Depois daqueles dias, as coisas foram voltando ao normal. Ficamos sabendo, através de parentes, que a prima mudou de cidade, pois na chácara em que ela morava, em bom repouso, alguma coisa começou a atormentar ela. Foram morar em um sítio em borda da mata, na cidade vizinha, e logo começaram a ver também o tal bicho por lá. Bom, eu fiquei sabendo que mudaram várias vezes de cidade, e aonde iam, logo o lobisomem aparecia e acabava também assombrando quem estava por perto deles. Os parentes se afastaram, e hoje não sabemos o paradeiro dessa prima da minha mãe, nem de seus filhos e marido. Logo, o meu avô vendeu o sítio também. Ficou desgostoso, sabendo que tudo aquilo havia acontecido simplesmente por inveja daquele lugar. Eu moro hoje em Pouso Alegre e evito ir para a roça. Fiquei com trauma de sítio, pois vira e mexe se escuta que esse bicho aparece por aqui em Minas Gerais. O relato ficou grande, mas eu precisava contar nos detalhes tudo o que aconteceu, e espero que conte no seu canal. Sempre contei essa história para meus filhos, e quando conheceram seu canal, pediram que eu enviasse para você. Abraços a todos do canal. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.